Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos nesta manhã que se inicia, hoje já uma segunda-feira, 16 de outubro. Aleluia. Glória a Deus. Que eu e você possamos ter um dia grandemente abençoado, uma semana poderosa, grandemente abençoada debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, que você que está indo para o seu trabalho, você que está indo para a escola, para a faculdade, você que tem sua atividade laboral, que é por conta, autônomo, tem seu próprio negócio, seu comércio, que o Senhor faça um dia maravilhoso na sua e na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero deixar um breve texto que está no livro de Zacarias, no capítulo de número 12. Amém? A partir do verso 1. Vamos ler aqui alguns versículos e vamos aqui meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor: o que estende os céus e que estabelece alicerce da terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto cada cavalo e de loucura o seu cavaleiro, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá, e ferirei cada cavalo de como do povo com cegueira. E os governadores de Judá dirão em seus corações: os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia farei que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta, e como uma tocha de fogo em uma faixa, e consumirão todos os povos em redor à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá, primeiramente para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exaltem sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom é, irmãos, para nós sabermos que temos promessa de Deus. Assim como nós vemos aqui essa profecia, nós ainda estamos falando um pouco daquela série de impressões proféticas. Eu consigo ver algumas semelhanças com o texto bíblico de coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí notícias de coisas até terríveis que têm sido feitas, e são coisas que são até inomináveis, né, irmãos? Quem está acompanhando as notícias de Israel, não tem como você
em alguma medida, ficar no mínimo, indignado com as coisas que a gente vê e ouve. Mas enfim, voltando na palavra, este é mais um texto profético. Existe aí uma corrente de estudiosos que acredita que esta aqui será a batalha do Armagedon, aquela batalha que será travada ao final do milênio. Mais uma vez o povo de Deus na mira, né, irmãos? E eu quero trazer aqui, saindo um pouco do sentido escatológico e trazendo aí para um sentido espiritual, que nós que servimos a Deus temos um inimigo em comum. E aí podemos ser bem francos. O maior inimigo do judaísmo e do cristianismo é um só. E todos nós sabemos que esse inimigo é espiritual. Ele é chamado de adversário, a serpente, Satanás ou inimigo. Então, irmãos, nós não podemos ser inocentes a ponto de entender que quando somos alvo de coisas que não entendemos, de repente uma situação é contra nós, é contra a nossa vida, algo que você não entende, de repente as coisas começam a mudar e de repente você começa a ser o alvo de muitas coisas, de muitas situações. Às vezes são falatórios, às vezes são situações que parece que de uma hora para outra a coisa muda, a coisa vira, a coisa se transforma. E aí nós temos aqui o exemplo claro, não é? Um dia de festa sagrada, um dia considerado santo, e de repente tudo aquilo aconteceu. Sem entrar nos detalhes, eu e você sabemos, há praticamente já quase 3 semanas, está indo para 3 semanas, todos nós estamos assistindo aí o resultado de uma ação terrível. E quando você ouve os detalhes do que ocorreu, do que foi feito, nós que somos cristãos, que temos a nossa visão em Cristo, nós temos a nossa visão com um olhar sobre a palavra, não podemos entender de outra maneira. É uma ação sobrenatural, em primeiro lugar, e que vem da parte do inimigo. Porque ninguém pode tomar as atitudes que têm sido tomadas e dizer que são coisas normais, vamos assim dizer. São coisas anormais. Mas, voltando ao texto, da mesma forma, assim será naquele dia. Todos nós sabemos, por exemplo, eu faço parte da corrente que acredita no milênio literal. E o que é um milênio literal, pastor? Vem e ouça as fases que já estão determinadas por Deus na história que virão. Primeiro, próximo grande evento. Esta é a linha que eu sigo. Arrebatamento da igreja. E depois, tribulação e grande tribulação. E depois, segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a outra fase, a parousia ou parousia, como alguns dizem. Jesus Cristo vem, desce, toca o Monte das Oliveiras, o monte se fende, vence o falso profeta, a besta, e amarra Satanás e o prende por 1000 anos. E o que vem depois, pastor? O milênio,
reinado de Cristo na terra, com a igreja redimida, tomando posições junto com Cristo. E em seguida, o que acontece? Depois de 1000 anos, o inimigo é solto e ele sai para atormentar as nações. E por incrível que pareça, ele consegue ainda enganar a muitos. Depois que suas obras são conhecidas, depois que todos sabem quem ele ainda consegue enganar a muitos. Então, nada de novo debaixo do céu, como disse o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão. Nada de novo. Satanás sendo Satanás. O diabo, o adversário, o inimigo, a serpente, sendo exatamente o que ele é. Então nós, como cristãos, temos que entender que ainda há algumas coisas que irão se cumprir na história da humanidade. São inevitáveis. É inevitável que isso aconteça. Mas a palavra do Senhor diz que sobrenaturalmente também nós temos um Deus. Então não há explicações humanas para a ação de Deus também. Mas se nós nos voltarmos para Ele, se nós andarmos em espírito, nós vamos compreender, entender quando o Senhor está agindo. Porque sempre há um sinal natural aqui da sua ação sobrenatural. Nós sempre vamos ter o testemunho da ação de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que ficar com esta palavra. Como eu disse, eu estaria falando sobre textos proféticos sem, por exemplo, estar entrando tanto em detalhes escatológicos. Eu faço um comentário mais superficial, porque o nosso propósito é de ler uma palavra, meditar, orar. Eu quero que você faça uma reflexão em tudo que está se passando. Comece a imaginar as semelhanças proféticas. Quem sempre é o alvo naquela região de ataques, de investidas? Quem é sempre o centro das atenções ao longo da história? Eu não estou nem falando desse período. Você pode até tirar esse período. E quando, por exemplo, Israel, em 1948, assume aquela região como seu estado e se torna um estado soberano, uma nação novamente após a dispersão, a chamada diáspora. Depois de muito tempo eles voltam e recuperam a sua terra. E aí é constante a luta. Isso eu estou falando em tempos modernos, sem estar falando dos tempos bíblicos. Como que eles chegaram àquela posição e você voltando a milhares de anos atrás as promessas desde o primeiro patriarca chamado Abraão. Então nós não podemos ser, vamos colocar uma palavra assim, inocentes ou não tentar entender o que realmente acontece em relação àquela terra. Assim é conosco. A Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual. A Bíblia diz que de dois povos Deus fez um em Cristo. Então em Cristo somos um povo só, porque temos o mesmo Deus e temos o mesmo Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. Então que eu e você possamos ficar com esta palavra e nesses últimos dias, como disse o apóstolo João, já é a última hora. Que eu e você possamos meditar. E eu acredito que a palavra para a igreja é preparação. Coração e mente preparadas para os eventos futuros que já estão sendo anunciados. Jesus Cristo disse em Lucas 21, quando vocês virem todas estas coisas,
levantai as vossas cabeças para o alto, pois a vossa redenção já está próxima. Então, irmãos, tudo que você vê acontecer é um sinal de que o Senhor Jesus Cristo se aproxima, Jesus vem. Então, que nós possamos ficar com esta palavra. Guarde esta palavra no teu coração. E que nós possamos, então, aguardar a grande vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e que nós possamos estar preparados para este grande dia, o próximo grande evento na agenda de Deus na história. Amém? Fique com esta palavra, que você possa ter um dia grandemente abençoado, debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, olha, Pai, quantas coisas nós temos visto acontecer, quantas coisas, Senhor, aleluia, estão por vir, e que nós possamos, como igreja, estar preparados, Senhor, para os eventos futuros. Que a nossa vida, Senhor, ela não seja mais a mesma. Que nós possamos estar atentos. O Senhor disse para nós estarmos atentos. Aleluia. Que eu e você possamos estar atentos, irmão. Aleluia, aleluia. Que o Espírito de Deus nos dê o discernimento, a direção e nos possa mostrar tudo o que há por vir pela sua palavra e pelo teu Espírito. Senhor, opera sinais através da tua igreja. Ainda é momento de pregarmos evangelho, de falarmos do teu amor. Senhor, nos leva, Senhor, a falar onde estivermos, no trabalho, na casa, na vizinhança, onde quer que seja, Pai querido e Pai amado. Que o teu poder, Senhor, possa alcançar vidas, meu Pai, ainda neste tempo. Haja ainda, Senhor, uma grande colheita de almas, Pai querido e Pai amado. Papai, move o coração da tua igreja, move o coração deste meu irmão, desta minha irmã, para que possamos anunciar ainda a tua palavra, o teu evangelho, e que o teu poder, meu Deus, possa alcançar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, possa dar um dia grandemente abençoado. Coisas sobrenaturais aconteçam, assim ainda como o Senhor colocou nesse texto. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, onde tiverem o cerco contra Judá e contra Jerusalém, Pai. Ainda que o inimigo venha numa torrente de águas, como diz a tua palavra, o Espírito do Senhor se arvorará em nossa defesa, Senhor. Aonde houver um erro, onde houver algo estranho, algo que essa pessoa falou, como isso aconteceu, Pai? Que o seu poder sobrenatural, da mesma maneira que o inimigo age sobrenaturalmente, o seu poder sobrenatural alcance, papai. Desvende aquilo que é do inimigo. Que o seu poder, Senhor, a sua glória, a sua graça alcance em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Pai, eu quero apresentar aqueles também que estão com enfermidade, Senhor, que estão nos hospitais, nas clínicas, Pai querido e Pai amado, aqueles que estão nas UPAs, nos prontos-socorros, nas UTIs, aleluia, aleluia, que o Senhor possa passar o seu bálsamo, Senhor, sobrenaturalmente haja cura, sobrenaturalmente aquele que tem diagnóstico contrário, enfermidades, meu Pai, crônicas, Senhor, aleluia, coisas, meu Deus, em nome que sobrenaturalmente acontece, Senhor Jesus, que o Senhor possa dar vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, livra, liberta, papai, de todo tipo de males, de dores, de caroços, papai,
de diagnóstico contrário, tudo, meu Deus, que o inimigo coloca, Senhor, tudo também que vem de maneira sobrenatural, que o Senhor possa abençoar e dar vitória em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que você possa ter um dia grandemente abençoado, debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus vem. Use a rede social com sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Pregue a tempo e fora de tempo. Vamos fazer a vontade e vamos fazer a obra do Senhor como igreja. Ainda dá tempo de evangelizar este mundo no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Osvaldo, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cenáculo, na presidência do pastor José Firmino e da pastora Cristina, dirigente da obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ter um dia grandemente debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus. Compartilhe, se inscreva, ative as notificações, dê o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas. Vamos usar esta mensagem como uma forma de evangelismo. Que você possa ter um dia grandemente abençoado debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Bom dia! It's